Olá, muito prazer, que alegria imensa ter você aqui junto com a gente. Que bom que você chegou até aqui. A minha oração e o meu desejo é que Deus abençoe o seu coração através dessa mensagem. Você é muito bem-vindo. E esse é o texto base de Mateus, capítulo 26, do verso 25 a 30, certo? E esse texto bíblico, ele diz assim, se você tem Bíblia, pode abrir, aí no seu smartphone ou a Bíblia mesmo. Hoje eu não vou projetar. Se você não tiver a Bíblia, por favor, preste atenção e ouça a palavra. Mateus, capítulo 26, do verso 25 a 30. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, ok? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante, não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai, nos abençoa através dessa palavra, desse encontro contigo, que possamos sair daqui com a convicção da sua graça nesse novo tempo, nessa nova aliança. E quais são as implicações disso para a nossa vida, Deus? Que a tua bênção esteja sobre nós nesse momento de reflexão, que a sua palavra fale ao nosso coração, transforme as nossas vidas uma vez mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Tem esse filme que inclusive ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. É um filme já um pouco datado, um pouco antigo, mas que conta uma história que é muito significativa. A gente encontra ele como A Festa de Babette, e ele é baseado em um livro que se chama O Banquete de Babette. E essa é a história de uma mulher que se refugia num vilarejo bem pitoresco na Dinamarca, aonde ela começa a trabalhar como empregada e as pessoas sabem muito pouco sobre ela, mas ela vai se envolvendo no cotidiano, na vida das pessoas, e ela começa a trabalhar na casa de um pastor luterano, que tem 2 filhas, e com aquela criação muito rígida, muito severa, muito austera, típica da época, típica de contextos religiosos, e ele criava então as suas filhas bem ali em cima, como eu crio a Nanda, porque ela também é filha de pastor. Falaram que hoje não dava tempo de fazer piada, mas vocês não riram, então não foi piada, foi sério. E aí Babette, ela começa a se envolver, e após ela passar 14 anos nessa região, ela descobre que ela ganhou na loteria. Uma boa bolada, uma grana. E naquele momento ela decidiu que ela faria um banquete para as pessoas daquele vilarejo, com todo o dinheiro que ela ganhou, como uma forma de autossacrifício, de graça, de bênção. E o que se percebia naquele contexto é que aquelas pessoas muito dadas à religião, elas acreditavam que qualquer forma de prazer era pecado. Portanto, eles comiam uma comida muito insossa, certo? Eles comiam uma comida que não tinha muito paladar. Era uma alimentação simples e objetiva,
apenas para sustentar o corpo e nada mais. Mas Babette, eles não sabiam, era uma grande chefe. Como ela se auto-intitulava, uma grande artista da cozinha. E Babette, então, ela começa a preparar esse banquete, e então convida essas pessoas, e essas pessoas que nunca provaram nenhuma iguaria, tem diante delas uma entrada, uma sopa, enfim, tudo quanto é tipo de sabor. Vinho, os melhores vinhos. E naquele banquete, que as pessoas começam a se deliciar e a sentir o sabor, antigos rancores, perdões que não eram dados, também muito típico da religião, essa coisa da cara fechada, essa coisa do julgamento, eles começaram a se dissolver. E ali naquela mesa, bebendo, brindando a vida, comendo, eles começaram a se perdoar e a se amar e voltaram para sua casa, alguns um pouco mais trôpegos, mas voltaram para casa alegres, felizes e cantando. E Babette, então, ela perde, ou ela ganha, eu não sei, todo o seu dinheiro nesse processo de abençoar a vida dessas pessoas. Essa comunidade jamais seria a mesma. E é isso o que a graça de Deus faz. O que nós temos diante de nós é uma mesa da qual nem eu e nem você somos dignos de participar. Uma mesa que custou um alto preço. Uma mesa que, embora para mim e para você, a gente pode se achegar sem culpa e sem medo e se alimentar, para alguém, essa mesa custou tudo. Para Jesus Cristo, essa mesa custou a vida, cada gota de sangue. E é essa história que Mateus está contando para nós. A história de gente que não merece estar à mesa com um rei, estando à mesa com um rei. Eu acredito que a partir desse texto, que fala a respeito da Eucaristia, da Santa Ceia, nós aprendemos muitas lições, eu quero destacar apenas 3. E a primeira é que esse é um tempo de transição. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele diz aos seus discípulos, quando ele pega a taça de vinho nas mãos, ele diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado para a remissão dos pecados de muitos. De que Jesus Cristo está falando? Ele está falando a respeito de um tempo de Antigo Testamento, onde o pacto, a aliança de Deus com o homem, implicava na morte de alguém, na morte de um inocente. Ora, que inocente era esse? Era aquele cordeirinho que aquele judeu, ao sair da sua tribo, e a gente tem que ter em mente que é Páscoa, ele sai da sua tribo e ele peregrina até Jerusalém, ele dorme com a ovelha, ele brinca com ela, ele dá alimento na boca, ele se afeiçoa. E quando ele chega diante do sacerdote, ele diz: essa é a oferta por causa dos meus pecados. E então o sacerdote, na frente daquele homem, sacrificava o animal. E aquele homem podia dizer: o meu pecado, ele tem um custo. Alguém morreu para que eu fosse redimido. Ora, esse é um tempo de transição,
Porque Jesus está exatamente sendo essa dobradiça entre um tempo e outro. Porque quando ele celebra a Páscoa, para começar, não tem cordeiro. Como foi realizado a Páscoa por mais de 2 milênios. Ano após ano, com as exceções das épocas de exílio em Israel, havia sempre pães asmos, sem fermento, ervas amargas e o cordeiro. Os discípulos fizeram isso a vida inteira. Mas diante daquela mesa tem o pão, tem o vinho, tem ervas amargas, mas não tem cordeiro. E é nesse momento que Jesus Cristo diz: esse é o meu sangue. Eu sou o cordeiro. Eu sou aquele que tira o pecado do mundo. Agora, pense comigo o quanto é difícil para um judeu desconstruir milênios de religião. É por isso que da religião vai se dizer que ela não suporta o vinho novo, porque os odres são velhos e eles se rompem. Porque aquilo que Jesus estava trazendo era uma nova criação. Era um novo tempo, era um novo momento. O momento onde a Páscoa, agora, ela se torna a ceia do Senhor. E o sangue que é derramado de uma vez por todas, não é o sangue do Cordeiro, mas é o sangue do Filho de Deus, que Hebreus nos lembra, foi morto de uma vez por todas, para que os nossos pecados fossem então perdoados. Segunda coisa que eu aprendo é que esse é um tempo de comunhão. Tomou Jesus um pão, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tempo de comunhão, porque para o judeu era algo muito sagrado, sentar-se à mesa com outro. Não se convidava qualquer um para estar à mesa. E Jesus era aquele que era exatamente conhecido por comer com pecadores. E é por isso que a religião não consegue suportar, porque ela diz: como que o mestre de vocês come com pecadores, com gente indigna? Porque comer com pecadores é se fazer igual, é se relacionar, é se simpatizar, é estar do lado de. Pois bem, era isso que Jesus Cristo fazia. E essa imagem que eu escolhi, ela é uma imagem que me lembra muito o que é estar à mesa sendo alguém indigno. Esse é o rei Davi e esse é Mefibosete. Mefibosete é filho de Jonatas. Jonatas é o melhor amigo de Davi. E Davi e Jonatas tinham um pacto de amizade. E então, numa batalha, Saul morre. Saul é o rei de Israel. Saul é inimigo de Davi. Jonatas é filho de Saul, mas amigo de Davi. E quando Saul morre e Davi assume o trono em Israel, era uma prática dos reis antigos matar toda a descendência daquele que era rei anterior, para que ninguém reivindique o trono. Então, a primeira ação daquele rei era ir até a descendência do rei anterior e matar todo mundo. Mas Davi não faz isso. E quando o seu reino já está consolidado, e as coisas estão bem, e um dia ele está tranquilo, e de repente ele diz: viu, espera, não tem ninguém da casa de Saul a quem eu possa usar de benignidade, a quem eu possa fazer o bem? Não tem ninguém da casa de Jonatas? Sim. Tem Mefibosete. Quem é Mefibosete? Mefibosete era aquele que tinha 5 anos de idade, que quando Saul morre, Jonatas morre, Davi se torna rei, a ama, quem cuidava dele, pega ele e sai correndo, porque
porque fala, a gente precisa se esconder, porque não vai matar todo mundo, e nesse momento que ela corre, ela cai com o menino fica então com uma enfermidade nas duas pernas. Ele não consegue andar. Davi, existe Mefibosete. Davi diz, pois traga ele. E quando Davi o vê, Davi restitui a ele todas as terras de Saul, de Jonatas, abençoa a vida dele, e ele passa a comer na mesa do rei. Que mesa do rei é essa? Imagina assim, bem onde o pessoal paga a conta, né? Está Davi, forte, mais baixinho, certo? Davi está lá, talvez com a sua coroa, com o seu manto que o destaca dos demais. E imagina que a câmera vai andando nessa mesa e você vê Absalão, com seu grande cabelo, com seus músculos. Você vê as belas filhas de Davi. E você vê aquela família real. E eles vão comer, mas de repente eles ouvem um barulho. É alguém se arrastando pelo corredor. E antes de fazer a prece ao Eterno que a todos sustenta, eles ouvem Mefibosete todo desajeitado, se arrastando e se ajeitando com dificuldade na cadeira. Então Davi o espera e então fazem a prece e então se alimentam. Ora, se esse não é o quadro da minha vida, eu não sei qual é. Embora eu seja forte e bonito para minha esposa, eu acho que eu não seria Absalão. Eu estou mais para Mefibosete, o cara condenado que deveria ter sido morto, mas que o eterno Deus usou de benignidade, de misericórdia e disse, sente-se à mesa e coma comigo. Portanto, esse é um tempo de comunhão. E nessa mesa, meus irmãos, a gente tem gente diferente. E seria um grande inferno se todo mundo fosse parecido comigo. Graças a Deus, ninguém é. Talvez um pouco, alguns, mas não tanto assim. Mas essa mesa, ela não é minha. Ela não é da minha denominação. Essa mesa, ela é de Deus. E quando eu chego nessa mesa, e eu começo a olhar e falar assim, olha, esse aqui anda mal das pernas. Não. Essa mesa é a mesa da comunhão. Diante dessa mesa, o que nós temos que pensar, se formos honestos, é: eu não sou digno de estar aqui. Não é isso que o Paulo diz? Analise-se, pois, o homem a si mesmo. Depois coma do pão e beba do cálice. Na verdade, é uma forma de dizer: ninguém é digno se a análise for sincera o suficiente. Por isso, essa mesa é sinônimo de comunhão, de misericórdia, de abaixarmos as armas, nos abraçarmos e cuidarmos uns dos outros. E a gente não pode esquecer que naquela mesa da Páscoa, Judas também estava. E que o convite de Cristo para Judas é que ele também participe. Quando moe ao bocado e dá para ele, é como se Jesus dissesse: não importa onde você vai, não importa o que você vai fazer, você pode se arrepender e eu estarei aqui por você de braços abertos. A gente sabe que não foi isso que aconteceu na história. Mas não é nossa função ficarmos olhando para os outros em torno da mesa. Deus conhece o coração de cada um de nós. O convite é para estarmos com Ele de verdade, uns com os outros, nesse tempo de comunhão. Por fim, é um tempo de esperança.
Porque Jesus termina esse evento apontando para um outro evento. Ele diz: eu não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Jesus diz: essa é a última vez que eu bebo o vinho. Mas eu tenho uma safra especial que está guardada para o dia que a gente se encontrar na eternidade. E a gente vai festejar junto esse reino eterno. Portanto, estar à mesa com o Rei também nos remete ao dia em que para sempre lá estaremos, vendo a Deus face a face. Então, é isso que nós chamamos de nova aliança. O sangue que foi derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. É esse o convite de Jesus para mim e para você nesse momento. Curva a sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Já convido os presbíteros para virem aqui à frente. Certamente, assim como eu, você não é digno. Mas a graça do nosso Deus o Senhor nos convida para estarmos com Ele. Talvez assim como Mefibosete, a gente vem meio se arrastando, mas o Rei é paciente, e Ele espera a mim e a você, para que a gente se achegue a Ele. Vamos orar. Pai, perdoa os nossos muitos e tantos pecados, renova a sua graça sobre a nossa vida, primeiro na nossa percepção pessoal, de que a gente é indigno, Deus, e que a gente foi vítima de uma graça inexplicável. Uma graça, Senhor, enorme, impensável. E também, Senhor, renova o nosso olhar de carinho para o outro, para o próximo, para que a gente não ache que a mesa é nossa ou é de determinadas pessoas e de outras não, para que a gente não pense que é como Absalão, para que a gente não olhe para o nosso irmão e o julgue por andar mancando, sem sequer ter dimensão das pancadas, às vezes, que ele levou. Pai, a gente quer dizer ao mundo a respeito dessa mesa, mesa da amizade, mesa da comunhão, mesa da transição de uma vida religiosa para uma vida agraciada, uma mesa que nos tira da autossuficiência e nos coloca na dependência do Senhor. Uma mesa, Deus Todo-Poderoso, que aponta para a esperança última, de que um dia o Senhor há de renovar todas as coisas, fazer nova todas as coisas, e que estaremos contigo para sempre e para sempre. Renova, Senhor, a nossa esperança. Às vezes a bebida que bebemos, ela traz um certo amargo no final. É porque, Senhor, a gente anseia por aquele vinho no reino que vem,
no reino que pedimos que venha sobre nós. Nos deixa então provar desse amor e viver a partir dele. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Espero que Deus tenha falado ao seu coração e aguardamos a sua visita. Venha nos conhecer e passar um tempo com a gente todos os domingos, 7h30 da noite, aqui na Igreja Presbiteriana do Jardim Itália. Um forte abraço para você.